Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Essa é a grande questão, né? Em outros vídeos eu já tentei explicar o que era o eu verdadeiro ou ser e o que era o eu falso. E é algo muito difícil ainda para as pessoas entenderem, principalmente aqui no Brasil, porque não se tem uma cultura onde se fala muito sobre isso, né? Onde se sabe diferenciar o que é o personagem ou a personalidade e o que é o ser genuíno, o ser verdadeiro que a gente é. Aqui eu não falo de nenhuma religião, eu não sou budista, não sou hinduísta ou taoísta, mas a influência da filosofia oriental sempre esteve na minha vida desde adolescente, só que mesmo eu tendo a influência, eu não pertencia a nenhuma religião, né? Eu não me aprofundei muito em nenhuma filosofia. Só que eu acredito que desde aquele tempo eu já entendia bem o que era isso. Talvez eu ainda não vivesse na prática, ainda não tivesse vivido uma experiência real do que é ser verdadeiro, né? É algo muito complexo, né? E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas não por falta de inteligência, não tem nada a ver com isso. É porque realmente não há o costume de se conversar, de se falar sobre isso no dia a dia. Era uma coisa que tinha que ser ensinado nas escolas, né? Isso deveria ser estimulado desde a infância, desde a adolescência, pelo menos. Então as pessoas não têm costume, elas não têm nem ideia do que seja isso. Então elas vivem achando que estão sendo elas mesmas. E mesmo quando ela acha que é ela mesma, que ela está fazendo todas as suas vontades, os seus desejos, que ninguém tem poder ou domínio sobre ela, ela não está sendo ela de verdade ainda. Tá? É muito complicado isso. O fato de você estar fazendo o que você quer, né, não significa que você esteja sendo quem você é de verdade. Na verdade, essa autodescoberta, ou é como se a gente tivesse que escavar um terreno até descobrir realmente o que a gente é. Tá? E sem cair para as questões muito místicas e religiosas, eu vou tentar ser bem assim, simples, bem lógica, para a gente tentar colocar mais claramente o que é isso, o que é ser verdadeiro, né? Então assim, eu trouxe aqui um livro que eu acho que eu já mostrei em outro vídeo, mas é que ele foi muito importante para eu entender realmente o que é essa personalidade, o que é esse ego, o que é esse falso ser em nós. Então é esse aqui, O Despertar de uma Nova Consciência, Eckhart Tolle. Ele explica muito bem, de forma muito simples, o que é o ego, o que é esse falso personagem que a gente acha que é a gente. E aqui eu vou ler um trecho, tá? Bem rápido, só para ter uma noção. A essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça,
o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares, etc. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos, repetitivos e persistentes com as quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando, e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos, como melhores do que os outros, ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros, instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Bom, aqui ele fala, que o ego é a identificação com as nossas características de personalidade. Até mesmo com a nacionalidade, com a raça, com toda a cultura, Isso é ego, Tudo isso é formado, o ego. E eu já tive a oportunidade de falar que o ego, ele não é algo exatamente ruim quando se está consciente de quem você realmente é. Porque quando você desperta para quem você realmente é, o ego, a personalidade, ele se torna um instrumento muito útil, de muito valor nesse mundo. Então, as suas características, a sua nacionalidade, a sua raça, a sua cultura, tudo que você adquiriu torna-se uma ferramenta ou, assim, algo muito saudável de se utilizar, para o bem do todo. Então, o ego em si, a personalidade em si não é ruim. O ruim é a identificação com essa personalidade como sendo você de verdade. Porque com essa identificação, você age no piloto automático. Eu sempre falo isso, que a gente age no piloto automático. Então,
você acaba sendo levado pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelos seus condicionamentos, padrões, pela mente coletiva. Você acaba sendo levado, né? E muitas vezes você até pode ter consciência do que é essa mente coletiva, do que é esse condicionamento, mas isso é tão forte ainda, né? É tão dominador na gente que realmente a gente acaba cedendo, né? Cedendo para não causar conflitos ou distúrbios, brigas com outras pessoas, né? Desaprovação dos outros, tá? Tudo isso meio que nos pressiona, nos força a ser quem a gente não é, né? Só que quando a gente vai despertando para o que realmente a gente é, isso vai se tornando muito mais forte do que essas pressões, do que esses padrões. É desconfortável, tá? É desconfortável, principalmente de início, mas aquele que realmente se entrega para a verdade, para essa consciência, ele passa a enfrentar tudo com muita coragem, com muita força, mas sem revolta, sem tentar machucar ou ofender os outros. Só que ao mesmo tempo a gente não pode ter culpa caso ofenda ou machuque as outras pessoas, porque não adianta. Esse processo ele vai causar certos atritos, porque em geral as pessoas estão nesse nível mental coletivo, nesse nível denso de pensamentos, nesse piloto automático mesmo, né? Então, quando você quer sair disso, quer sair dessa força, tudo ao seu redor começa a lutar contra você para que você volte a ser como eles, volte a pensar como todo mundo. Porque incomoda, em geral incomoda as pessoas saber que tem uma pessoa que ultrapassou tudo isso, que é mais liberto. Por mais inconsciente que a pessoa seja, por mais que ela não entenda isso, só o fato de ver que você já não faz parte dessa coletividade, ela vai reagir contra. Porque isso vai ofender no fundo dela, vai ofender, vai machucar. Porque o que o coração das pessoas de verdade quer é se libertar disso tudo. É se libertar desse condicionamento, desse padrão, desse modus operandi sistemático. No fundo, as pessoas querem, a alma quer, só que elas não têm consciência. Então, assim, como eu estava falando, a consciência desperta. A consciência que eu falo é você de verdade, e não os seus pensamentos, as suas crenças, a sua cultura. Então, assim, a consciência desperta, ela começa a se utilizar da sua personalidade de um jeito saudável, de um jeito bom. Então, assim, o mal do ego é a identificação. É a identificação com esse personagem. É aquele apego que você tem a essa pessoa, esse eu. É esse apego que você tem à sua nacionalidade, à sua cultura, à sua pátria, à sua religião. É esse orgulho, assim, que te separa do outro ser humano. Que não te deixa enxergar além dessas coisas, né? Não te deixa enxergar
o humano, que é a outra pessoa, porque você está sempre colocando na frente as crenças, os dogmas, a cultura, a raça, a nacionalidade, os costumes. Você acha que isso é verdadeiro tanto em você como na outra pessoa, e por isso que existem os conflitos. Então, para as pessoas em geral é muito difícil de entender o que é isso, de quem é ela de verdade. E toda a razão da infelicidade que há nesse mundo é por causa dessa identificação, desse apego, né, dessa paixão que existe sobre essa identidade, essa personalidade. Tudo bem eu, por exemplo, saber que eu sou a Daniela, que eu tenho a minha criação, a minha cultura, a minha raça. Eu não luto contra isso, eu não rejeito essas coisas, porque isso é um fato na minha vida. Só que eu sei, eu tenho plena consciência de que isso não sou eu. Eu estou assim, eu estou nessa vida dessa forma por alguma razão, por algum motivo ou propósito. Mas eu mesma, de verdade, estou muito além dessas aparências, dessa imagem. Então todo o conflito que existe nesse mundo é por causa dessa identificação, por essa separatividade que há, todo mundo pensando que ela, a pessoa em si, são essas formações, essas crenças ou opiniões ou conceitos adquiridos. Mas não, o ser verdadeiro minha língua enrolou agora, o ser verdadeiro, ele está muito além de tudo isso, que é muito superficial. Então, eu comecei esse vídeo perguntando: quem é você? Quem é você? Quem somos nós? E o que é ser feliz? O que é ser feliz? As pessoas em geral acham que ser feliz é se satisfazerem, se realizarem um sonho. Na verdade, resumindo, é ter prazer, né? Ter prazer tanto físico, material, como psicológico. E até mesmo nas questões espirituais, o fato de se obter conhecimentos espirituais pode também fazer com que o ego ele cresça, né? Ele se fortaleça. Como eu já disse algumas vezes, existe o ego espiritualista, que em geral as pessoas não percebem, porque pelo fato delas estarem se espiritualizando, elas já acham que estão se desidentificando do ego, mas não. Elas se desidentificaram de um ego materialista, de um ego senso comum, mas adquiriram um outro ego, que é o ego espiritualista, é o ego conhecedor de coisas espirituais, né? É aquele conhecimento espiritualista que também reforça uma identidade. As pessoas se apegam a essa identidade espiritual. Então, a felicidade, espiritualmente falando, é muito simples. A felicidade, ela não tem nada a ver com satisfação de alguma coisa, ela não tem nada a ver com aquisição de coisas e nem de circunstâncias externas. E mesmo as emocionais, a felicidade verdadeira independe de coisas externas. Felicidade verdadeira é, hoje, né, o que eu vejo é
saber quem você é, mas assim, sempre consciente de que cada vez mais você vai descobrir quem você é, porque não é algo que você descobre e acaba e pronto, você já descobriu e parou por aí, não é isso. A descoberta é infinita, né? Descobrir quem você realmente é algo infinito. Mas cada vez que você descobre mais e mais e mais de quem você é, mais felicidade isso vai te dando força, vai te fortalecendo um potencial único que você tem. E isso por si só já é algo, já é um motivo de felicidade. É como só o fato de você estar no caminho da verdade, só isso. Podem vir 1000 obstáculos, podem vir dificuldades, mas você cada vez mais descobrindo quem você é, mais força, mais disposição, mais alegria em enfrentar as coisas você vai ter. Então isso é felicidade. Não é o que acontece com você, não é o que você vivencia. Não é nem... Aqui eu vou falar uma coisa que talvez choque, mas não é a paz e a harmonia externa, constante. Isso ainda também está dentro das coisas externas, do nível superficial. Porque a felicidade da alma é uma consciência que você tem de que você está aqui para superar as coisas e mostrar aos outros que também eles têm esse potencial, que eles têm um poder muito além do que, né, em geral as pessoas pensam que tem. O poder não é de realizar coisas, de obter coisas. O poder é de você estar sempre superando as dificuldades e ao mesmo tempo se fortalecendo nesse ser verdadeiro. E cada vez que você se fortalece nesse ser verdadeiro, você desenvolve um potencial e começa a ajudar naturalmente as pessoas. Isso é natural, não é nem forçado, você não se esforça a ajudar os outros. As coisas acontecem, as pessoas chegam. Só que eu também vou falar que quando isso vai acontecendo com você, muitas pessoas vão se afastar, por aquele motivo que eu falei, que é que, assim, você sempre viveu numa certa vibração, num certo tipo de mentalidade, né? Igual às pessoas com quem você convivia. Então, quando você começa a sair dessa vibração ou dessa mentalidade, essas pessoas vão se sentir traídas, vão se sentir ofendidas, vão sentir até vergonha, né, de você, porque para elas o que importa é a imagem, é a imagem. É sempre a imagem, é sempre a aquisição de coisas, é sempre o status, tá? É sempre nesse sentido, mesmo intelectual, né? Você tem que seguir aquele padrão intelectual, você tem que seguir aquele padrão de inteligência, que é única e exclusivamente racional. E se você começa a ser mais intuitivo, as pessoas vão atritar, vão começar a te atacar diretamente ou indiretamente. Tá?
Então isso vai acontecer, as pessoas vão se afastando ou você mesmo vai se afastar. E vai haver muita crítica, as pessoas vão falar que você tá ficando egoísta, arrogante, tá prepotente, vaidoso e tudo mais. Mas é o normal de acontecer. Ser verdadeiro também não é, como eu disse, fazer as coisas que você gosta, porque esse fazer o que você gosta ainda é o ego, ainda é esse personagem. O personagem, a personalidade tem seus gostos, tem suas preferências. Sendo você de verdade, não é fazer o que o ego quer, porque o ego não é você. Isso que é bem difícil de entender, né? E até de explicar. Então, às vezes as pessoas falam, eu sou eu mesma, eu faço o que eu bem entendo e pronto, ninguém fala nada pra mim. Ninguém diz o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu quero. Isso não é ser verdadeiro. Isso é ser condizente com o ego da pessoa, né? O seu próprio ego. Então, por isso que é muito complexo e quem realmente quer descobrir, quem realmente é, vai ter que ter muita disposição, muita entrega e muita coragem. Muita força para enfrentar tudo isso. Mas é aquela coisa, ou tudo ou nada. Ou você realmente quer se libertar dos conflitos, das confusões, do sofrimento, ou você quer continuar assim e simplesmente tapando os buracos só, né? Remendando as coisas. Fugindo aqui, fugindo ali, se distraindo com uma coisa ou com outra para tentar aliviar a dor. Como se fosse um analgésico, né? Em geral, é assim que a maioria vive. 99,9% da população mundial vive assim. Ela não tenta resolver a coisa da origem, da raiz. As pessoas tentam reformar as coisas, né? Reformar e nunca acaba. Em vez delas realmente se libertarem do que realmente causa o sofrimento. E repetindo novamente, o que causa o sofrimento é a identificação com o ego, com o personagem, com a personalidade ou, em outros termos, o pensamento, as emoções, as crenças, os conceitos, tudo isso. O personagem, ele tem mania de se identificar com esses aspectos porque assim ele se sente seguro, ele se sente forte, ele precisa de uma identidade para se fortalecer. Então ele precisa se identificar com a cultura, com a nacionalidade, com a raça, com o gênero, sabe, com tudo isso. Com a orientação sexual, com tudo, com a religião, com a filosofia, com a espiritualidade também, como eu disse, né? Tem o ego espiritualista. Então a gente precisa realmente ir se desapegando de todas essas coisas para realmente encontrar a verdadeira felicidade, para realmente se libertar dos conflitos, das inseguranças, dos medos, da culpa. Tá? De tudo isso, a gente precisa realmente encontrar esse ser verdadeiro. Porque foi a partir disso que eu comecei a me fortalecer. Praticamente, quem me conhece há muito tempo, há muitos anos atrás, e me encontra agora, eu acho que com certeza vai ver o quanto eu mudei, né? O quanto, na verdade,
mudei completamente. Eu não sou mais quem eu era antes, né? Porque eu simplesmente estou me integrando a quem eu sou. Quando eu falo me integrando, é integrando essa personalidade com essa consciência que eu sou. É juntando os dois. É fazendo a consciência que eu sou se utilizar desse personagem, Dani. E antes não. Antes quem comandava era só a minha mente, os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus padrões. Era isso que me comandava. Eu era um robô, eu era um sonâmbulo. Por isso que os espiritualistas, quando falam de despertar, despertar a consciência, é isso. Você desperta para aquilo que você é de verdade. Porque até então você vivia como um sonâmbulo. É como se você estivesse adormecido e agindo e reagindo conforme algo automático. Reações automáticas, reações emocionais, reações do seu pensamento, reações de traumas, entendeu? Então, quando você se desidentifica de tudo isso, quando você vai observando o que é esses padrões, o que são esses padrões e o que é esse eu falso, quem você é de verdade vai surgir naturalmente. Essa consciência vem naturalmente. O seu ser real vem naturalmente. Você não precisa forçar. Você só precisa ficar atento. Só observando mesmo. Só observando, olhando as suas reações, os seus instintos, os seus padrões, sem julgamento, sem crítica. Sem também se justificar, sem se defender. Não, simplesmente você olha com olhos neutros e daí você vai se distanciando disso. Eu, por exemplo, como eu me vejo muito nos aspectos autistas, né, do autismo leve, eu vejo todos os padrões, né, todo o mecanismo autista, mas eu não julgo essas reações. E assim, eu sei que tem a coisa neurológica, a coisa que não é simplesmente psicológica, né? Existem as coisas neurológicas. Então, eu observo isso em mim, só que eu não tento mudar isso, tá? Eu tento me compreender. Mas ao mesmo tempo que eu me compreendo, eu também não vou exigir que o mundo me aceite, né? Eu simplesmente posso conscientizar as pessoas, mas nunca exigir que os outros aceitem esse jeito, né? Essa característica autista de ser. E então assim, existem esses aspectos neurológicos, mecânicos, né? Mas existe a coisa emocional do autista, porque o autista tem muita dificuldade. O emocional para o autista é talvez muito mais intenso do que uma pessoa normal. Só que eu vou falar que isso não é uma desvantagem, pelo contrário. Muitas pessoas podem achar que isso é um absurdo, mas muitas vezes essas coisas, essas emoções, essas reações muito intensas podem ser uma vantagem do que uma desvantagem. E aqui eu vou falar por quê. Aqui nesse livro mesmo que eu mostrei, ele explica sobre o corpo de dor. E o que é o corpo de dor? O corpo de dor é isso, é como se fosse uma forma de pensamento que a gente tem, que de tanta gente se identificar com os pensamentos, vai formando mesmo uma espécie de... como se fosse uma entidade
que está sempre se alimentando com o nosso sofrimento. E quando a gente põe atenção nisso, na nossa dor, no nosso sofrimento, eu não estou falando de fugir, tá? Não estou falando de fugir, de deixar para lá a dor, as dificuldades, os problemas. Mas eu estou falando assim, de alimentar o sofrimento, né? De se fazer de vítima, de estar sempre procurando reagir. Isso é alimentar, tá? Isso é alimentar o sofrimento. Então, o corpo de dor, ele se fortalece com essa tensão, né? Com essa nossa defensiva, nossa reação, nosso vitimismo, tá? E eu vou falar por que eu acho que é uma vantagem para quem tem essas emoções muito intensas. Aqui ele fala: quem tem um corpo de dor pesado costuma ter mais chance de despertar espiritualmente do que quem possui um corpo de dor leve. Embora algumas dessas pessoas permaneçam presas ao seu corpo de dor pesado, muitas chegam a um ponto em que não conseguem mais viver com a infelicidade, e assim sua motivação para despertar se fortalece. Então, em muitos casos, e foi o meu caso, ter essas emoções muito intensas, na verdade, me ajudou. Quem tem isso, eu acho que tem mais chance, sabe? Então, eu sempre procuro ver pelo lado positivo, sabe? De tudo que parece negativo, eu tento extrair algo positivo. Então, nesse caso, por ser muito intenso, a pessoa vai procurar sair disso. Ela vai procurar com todas as forças a sair disso. E quem não tem isso muito intenso, ela narcotiza muito fácil, ela procura coisas para se distrair e para ela tá tudo bem. Só que ela vai continuar naquela vidinha medíocre. Ela, sabe, ela vai sentir um vazio, uma angústia, mas ela não vai entender o porquê, ela não vai ter motivação para se libertar disso. É o que acontece com a maioria. As pessoas não têm motivação de se libertar do sofrimento, elas querem somente narcotizar, fugir, encontrar algo para se distrair. Então, é uma vantagem, para mim foi uma vantagem. Tá? Bom, então é isso que eu queria falar. Não tem jeito, a gente precisa realmente saber quem a gente é. E sabendo quem a gente é, a gente vai se libertando cada vez mais das pressões do mundo, das pressões das pessoas, das opiniões, das chantagens dos outros, tá? Porque, em geral, as pessoas estão sempre nos manipulando, chantageando emocionalmente, e, em geral, as pessoas caem porque elas têm tanta carência, né? Tanta carência de aprovação, que elas viram marionetes. Viram marionetes na mão das pessoas e vivem como escravos emocionais. E não tem outro caminho, é você se descobrir. E é complicado as pessoas entenderem isso. Ser quem você não é fazer suas vontades. Ser quem você é se libertar de você mesmo. De você falso, do eu falso. Ser você mesmo. Bom, só quando o ser
verdadeiro surgir é que você vai saber quem realmente você é. E isso é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Então elas têm medo, né? Têm medo do desconhecido, elas têm medo de perder a sua identidade, elas têm medo de perder a sua personalidade, de perder os prazeres da vida. Elas acham que essa desidentificação causa isso, mas pelo contrário, o prazer de viver se torna muito maior, muito mais intenso. Quando você segue o seu coração, quando você segue a intuição, o caminho verdadeiro, tudo na vida se torna prazeroso, assim. Eu não estou falando que as tristezas, as dores não venham, as dificuldades. Você vai ficar chateado com várias coisas, mas eu não sei, tudo isso se torna pequeno perto da alegria de saber quem você é. Da alegria de você estar caminhando o seu caminho verdadeiro, o seu caminho natural. De você estar seguindo o que o teu coração quer. É isso que é ser você. É você saber o que é o seu coração. E não o que é a sua mente, o seu corpo. Porque o corpo, a mente, vai estar sempre desejando coisas. Desejando fazer coisas. Então, você tem que saber que isso não é você. O coração é você, mas o que é o coração? É aí que você vai ter que descobrir o que é o coração, o que é a intuição. Então, isso que eu chamo de transcender, transcender o ego, transcender a personalidade. E mesmo que eu seja uma autista, né? Transcender o estado autista de ser, mas transcender não é deixar de ser. Isso que é bem complicado para as pessoas entenderem. Você não vai deixar de ser autista, mas você vai, como consciência, utilizar os seus aspectos autistas de forma construtiva, de forma que vá colaborar com a elevação mesmo da sociedade, do mundo. Tá? Você potencializa as coisas boas do autismo e enfraquece as coisas ruins. Enfraquece as coisas ruins. Isso é transcendência. E não só no caso dos autistas, em geral. Quando você transcende o ego, você fortalece o seu potencial, aquilo que pode ser de colaboração às outras pessoas e ao mundo, aquilo que vai qualificar o seu meio, tá? E ao mesmo tempo vai enfraquecer os seus defeitos, entre aspas, né? As suas falhas, as suas dificuldades. E mesmo certas dificuldades podem se transformar em qualidades, sabe? É só você saber lidar com tudo isso. Você sabendo lidar com as suas dificuldades, de repente isso se torna um meio de se superar, de trazer algo assim de bom mesmo, de bom para si mesmo e para os outros. Bom, era isso que eu queria explicar. É bem difícil, eu vou estar sempre explicando isso cada vez mais de forma simples, porque isso ainda é muito complicado para as pessoas entenderem o que é ser você de verdade, o que é ego, o que é ser. Ser é o ser verdadeiro, né? O que é ser consciência. Todas essas coisas a gente precisa deixar muito claro para as pessoas, cada vez mais. Então,
Até o próximo vídeo. E eu não sei sobre o que eu vou falar, mas até lá, tá? Até mais. Tchau.